Pessoal, tudo bom? Então, eu vou fazer um vídeo hoje falando como escolher um tema para o TCC, o que está batido em matéria do TCC e por que você não deve escolher um tema batido. Então, vamos lá. Primeiro passo, né? Como escolher um tema? Pessoal, o primeiro ponto a se pensar a respeito de tema é que nenhum professor pode te induzir a escolher um tema, te induzir a escolher algo, né, a respeito do que falar no TCC. Afinal, quem vai escrever, quem vai coletar dados, quem vai produzir o TCC é você. Então tem que ser algo que você, aluno, tem afinidade, não seu professor. Imagina se eu fosse falar para o meu aluno de TCC o que ele tem que escrever, o que é do meu interesse, de forma alguma. Tem que ser algo do interesse do aluno, porque a paixão que eu tenho por um tema não necessariamente vai ser a mesma paixão que você tenha. E exatamente por não ser a sua paixão, talvez o seu trabalho não fique bacana. Primeiro, o seu trabalho tem que te conquistar e assim ele vai poder conquistar o outro. Pense na sua matéria preferida. Qual matéria você gostou mais? Eu trabalho para o curso de Direito, né? Então você pode pensar em algo. Você gostou de Direito de Família? Você gostou da área de Direito homoafetivo, Direito Penal? Você gosta de Direito Internacional? Eu, como professora de Direito Internacional e Direito Constitucional, acredito que há um leque muito grande de temas para serem trabalhados. Tanto direito internacional como constitucional, até porque a nossa Constituição abrange um monte de temas, né? Como direito de família, direito de quilombolas, indígenas e trabalhadores. Então você pode escolher qualquer tema, né, na área de direito constitucional. Então, o primeiro passo: qual é a sua matéria preferida? Você lembra de alguma aula que te chamou a atenção? Algo te incomodou? Algo te deu alguma surpresa, algo te trouxe algo inovador a ponto de despertar o seu interesse? Isso é muito importante, você ter essa noção do que você se interessou durante o seu curso. Normalmente, como aconteceu, eu devo escolher temas para os meus trabalhos de conclusão. Eu lembro que uma vez eu estava numa aula, né, da pós-graduação em Direito Civil e o professor falou sobre a relativização da coisa julgada material. Aquilo me chamou a atenção porque a coisa julgada, a princípio, é imutável. Então você não imagina uma hipótese logo de cara de mutação, de alteração dessa coisa julgada material, né? Que é aquilo contra a qual não cabe mais nenhum recurso. Entretanto, em matéria de coisa julgada inconstitucional, pode ser revertida, né? Pode haver um novo julgamento, e isso me chamou a atenção para a época. Quando eu fui fazer minha pós em Direito Internacional, eu escolhi um assunto sobre a patria, que era algo que eu ainda não tinha visto na faculdade, né? Por incrível que pareça. Eu não fui minha professora, é uma pena. Então, me chamou a atenção o suficiente para eu fazer o meu TCC de pós-graduação sobre apátridas. Posteriormente, eu publiquei como um livro, né? Apatridia, uma visão global sobre a ausência de nacionalidade, pela editora Multifoco. Então, você vai. Qual a sua matéria preferida? Pense em algo que chamou a sua atenção durante o curso. E muito importante, veja se tem material para o assunto. Você não está fazendo um doutorado. No doutorado você pode, mas não tem material, vou partir para uma pesquisa exploratória. Quando você está no doutorado, isso é excelente, porque você está trazendo uma novidade, uma coisa nova que você criou, algo que em TCC a originalidade, a criação de algo não é muito bem-vinda na área do direito. Porque aqui você deve trazer embasamento teórico, o seu trabalho tem que ser científico. Você, como bacharel, ainda não tem a maturidade acadêmica que um doutorando tem. Então, aqui é diferente. Procure ver algo que tenha interesse, que tenha, livros sobre o assunto, que tenha artigos sobre o assunto, e aí comece a sua coleta de material.
você busca o seu material e você vai ver se realmente você consegue fazer um trabalho científico ou se você está criando um trabalho com base, eu acho que isso e deveria ser assim porque eu acho. Não, tem que ser com base em autores. Então, depois de você ver sua matéria preferida, algo que te chamou a atenção, veja se há material disponível para o assunto. Quando a gente fala em tema de TCC, a gente não está falando sobre faça um pequeno manual sobre, por exemplo, vou fazer um TCC sobre testamento. O que é testamento? Testamento é isso assim assado, os requisitos são esses, quem tem capacidade para testar são aqueles e pronto, acabou. TCC tem que ter uma problemática. E a problemática você vai encontrar, por exemplo, em algum caso concreto que tenha te chamado a atenção, alguma polêmica sobre o assunto. Então, se você tem um caso concreto, por exemplo, vou falar sobre o testamento do Gugu Liberato e o caso da exclusão da companheira nos Estados Unidos, como fica? Olha aí uma problemática. Aqui eu não estou falando de testamento, qualquer um, e isso não serve para TCC. Então, fique essa dica, veja se o seu trabalho tem uma problemática. Como eu sei uma problemática, se tem uma problemática sobre o meu tema, vai no Google Notícias. Dá uma olhada no que está acontecendo de novo sobre o assunto desejado. Quero falar sobre Corte Interamericana de Direitos Humanos. Maravilha, nada impede, claro, que você tenha um item do seu TCC falando sobre a importância da Corte Interamericana, os aspectos jurídicos, mas traga uma problemática. Por exemplo, a atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos e seu impacto no Brasil. E aí você pode comentar alguns casos, ou pelo menos um caso que foi julgado e trazer para o seu TCC. Então você tem que procurar uma problemática, tá? E muito cuidado com temas batidos. O seu tema ser original não quer dizer que não haja nada sobre o assunto. Quero falar sobre eutanásia. Beleza, falo sobre eutanásia. Então compre alguns livros sobre eutanásia, sobre direito à vida, sobre limites do direito à vida. E aí você vai ter uma problemática, tá? Então tenha sempre em mente, o professor não escolhe tema para você. A paixão, o sentimento do professor é diferente do seu. Alguém fala para mim, Simone, vou fazer um TCC em direito penal. Poxa, que bom você gosta de penal. Eu não tenho afinidade com penal. Então eu vou falar para você o que há de novo, até porque eu não leciono penal, o que há de novo em direito penal, fica um tanto complicado para mim, assim como para outro professor ficaria complicado indicar o que há de novo em matéria de direito internacional. Então há essa complicação. E nisso, você, aluno, precisa saber o que te agradou, o que chamou sua atenção, sua matéria preferida, quais livros você já tem que você pode utilizar, se você está bem financeiramente, os livros que já tem na livraria para você comprar, no mínimo, compra uns 2, 3 livros sobre o seu assunto específico, para não trazer para o seu TCC algo do gênero, eu trouxe uma bibliografia, de uma referência de 1932, isso acontece, de 1976, não, isso é coisa velha, tem que trazer algo novo, uma bibliografia nova. Nova quanto? Dos últimos 10 anos para cá, tá? Mas a parte histórica, pode ter um livro de 1940? Sim, na parte histórica sim, mas não se o TCC baseado em livro antigo. Então, por fim, tenha isso em mente, tá? O que você gosta, a quantidade de material disponível e o quanto aquele tema tem de problemática. Escolha uma problemática. Nunca confunda TCC com um pequeno manual que você vai falar os aspectos jurídicos sem problemática alguma. Isso não passa, não é aprovado, tá bom? Não deixe de se inscrever no meu canal para acompanhar mais dicas de TCC, Direito Constitucional e Internacional. Obrigada!